Oi, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que surgiu dentro de mim já há algum tempo. Por que Deus fala tão baixo? Porque, se você reparar, quase tudo que chama a nossa atenção no mundo grita, né? As propagandas gritam, as notícias gritam, as redes sociais gritam. Aí a gente também tem os nossos sentimentos, né? O medo, a ansiedade, a pressa, tudo urgente, a opinião dos outros grita. Mas quando Deus fala, parece que é um sussurro. Parece uma sensação, vem uma intuição, uma pequena certeza, é uma direção suave. E durante muito tempo eu não entendia isso. Eu imaginava que se Deus quisesse me mostrar alguma coisa, seria algo inconfundível, algo grandioso. Uma voz no céu, um milagre extraordinário, um sinal impossível de ignorar. Mas conforme fui amadurecendo espiritualmente, eu comecei a perceber que talvez Deus não fale baixo, porque é fraco. Porque Deus fala baixo, porque Ele deseja ser escutado por quem realmente está presente. Pensa comigo, quando alguém ama você de verdade, precisa gritar para ser ouvido? Ou basta estar perto, em presença? Eu sinto que existe uma sabedoria muito profunda nisso. Porque as coisas que governam pelo medo geralmente precisam de muita intensidade, precisam de urgência e de pressão. Mas o amor não, o amor ele convida, ele não obriga nem invade, ele não força, ele apenas chama. E talvez seja por isso que tantas pessoas dizem que não conseguem ouvir Deus. Não porque ele esteja distante, mas porque existe barulho demais. Existe barulho lá fora, barulho dentro de você, pensamentos sem parar, preocupações, ansiedades, comparações, necessidade de controlar tudo. E no meio de tudo isso existe uma voz suave tentando nos conduzir. Uma voz que diz, vai por aqui, ou não vá por aí. Espere mais um pouco. Confie, solte, continue. Mas nós estamos tão acostumados ao volume do mundo que passamos a desconfiar dessa suavidade justamente porque nós não conseguimos reconhecer como algo sendo natural a suavidade dessa voz. Nós não conseguimos reconhecer. Achamos que o que é verdadeiro precisa ser intenso. Mas muitas vezes é exatamente o contrário. As experiências mais transformadoras da minha vida não chegaram gritando, elas chegaram em silêncio, chegaram como sensações físicas, como percepção, como uma certeza sem explicação e uma paz que apareceu antes da razão tentar entender. E olhando para trás, eu percebo que Deus estava falando. Eu só não tinha aprendido a escutar, porque escutar não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir é automático, escutar existe presença. Você pode ouvir o som do mar e continuar pensando em mil coisas. Você pode parar para escutar o mar, mas você precisa estar ali presente. O mesmo acontece com a vida. Os sinais estão por toda a parte. A questão é, estamos presentes o suficiente para percebê-los? Porque Deus fala através da intuição. Ele fala através dos encontros, através dos livros, através de uma frase que você viu, através de uma música que se apresentou. Fala através de uma criança, ele fala através de uma conversa. Ele fala através de um sentimento que simplesmente não vai embora e fica ali insistindo em você, te incomodando mesmo para que você escute, para
para que você perceba. Mas quase sempre é de uma forma muito gentil, sem violência, sem imposição. E é exatamente isso que torna a jornada espiritual tão bonita, porque ela não é uma relação de controle, é uma relação de confiança. Deus não está tentando dominar você, está tentando conduzir você. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem domina, grita. Quem conduz, caminha ao lado. Talvez por isso Jesus falasse tanto sobre o reino estar dentro de nós. Porque a voz que buscamos fora muitas vezes está sendo sentida dentro, no silêncio, na paz e na presença. E talvez o verdadeiro desafio da vida espiritual não seja aprender a falar com Deus. Talvez seja aprender a ficar quieto o suficiente para ouvi-lo. Seja desligar-se um pouco do mundo, desacelerar, respirar, sentar em silêncio e permitir que a alma volte a escutar aquilo que sempre esteve ali. Porque eu não acredito que Deus tenha parado de falar, Ele tenta falar com nós o tempo todo. Eu acredito que muitas vezes nós que não paramos para escutá-lo. E a boa notícia é que podemos reaprender a qualquer momento. Agora, por exemplo, esse é um momento exato para você conseguir aprender a falar com Deus e a escutar Ele também. Talvez tudo o que você precisa não seja mais uma resposta, seja esse silêncio. E um silêncio sem esforço, mas com muito mais presença. Deus talvez esteja falando com você nesse exato momento, não através desse vídeo, mas através daquilo que você está sentindo enquanto assiste. Então, quando ele terminar, faça uma experiência. Ao invés de pular para outro vídeo, fique alguns minutos em silêncio, sem pedir nada, sem buscar nada, sem tentar controlar nada, apenas presente e observe. Porque às vezes a voz de Deus, ela não chega como um trovão, como você está numa expectativa. Ela chega como uma brisa. E somente quem desacelera consegue senti-la. E é por isso que eu sinto que Deus fala tão baixinho. Porque as coisas mais importantes da vida não precisam gritar. Para você ouvir a guiança de Deus, basta você estar em presença, em silêncio, em você mesmo. Se você se identificou com a minha energia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É assim que o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante. Curta, comente aqui embaixo. Eu estou pronta para ouvir o que Deus tem a me dizer. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro!